Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Sardinhas no Caribe. E bom, gente, eu quero começar já fazendo um comentário sobre o setor de construção civil. Talvez vocês estejam ouvindo, tipo isso. Enfim, talvez vocês estejam ouvindo uma trilha sonora não tão legal aí no fundo, e parece que sim, o setor de construção civil segue aquecido, assim como ficou aquecido, né, em 2020. Eu tô tentando aí gravar o podcast já tem algumas horas, mas o pessoal começa cedo e acaba à tarde, parece que é obra que não acaba mais aqui perto de casa. Mas vamos lá, gente, observações à parte, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Sardinhas no Caribe, o podcast para sardinhas que querem se dar bem no mercado financeiro. Então, se você tá aí tomando banho, lavando uma louça no trânsito ou simplesmente relaxado, simplesmente ouvindo a gente, sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que hoje a nossa resenha agregue para a sua filosofia de investimentos, para a sua metodologia de investimentos, porque eu resolvi trazer hoje uma pergunta de um dos nossos ouvintes e eu acho que a dúvida dele é a dúvida de muitos. Também recebi outras mensagens, né? Algumas sugestões, alguns elogios, algumas mensagens que eu li umas 2, 3 vezes e continuei sem entender o que estavam tentando me dizer por ali, mas também recebi então uma pergunta do Alan, gente. O Alan Ladeira Gonçalves, ele escreveu o seguinte: fiz uma boa diversificação, bem equilibrada, mas algumas empresas da minha carteira, como VEG e BID, né, Banco Inter, cresceram demais. Minha carteira tá uma zona, não consigo, tá difícil compensar com os aportes. O que fazer? Devo vender VEG e BID? Isso não seria punir as boas empresas? E bom, gente, eu acho que essa é uma pergunta que eu recebo diariamente nas minhas redes sociais e eu achei válido a gente trazer essa resenha aqui hoje, né? Eu acho que primeiro a gente tem que começar do começo, porque tem uma pergunta que antecede essa pergunta do Alan, que é: Bea, como eu defino o peso de cada ativo dentro da minha carteira? Eu gosto muito daquele esquema de notas. Eu acho que a maioria dos investidores hoje acabam utilizando essa metodologia, que é você elencar os principais aspectos que você considera importante para uma ação ou para um fundo imobiliário, por exemplo, e você vai dando notas para esses aspectos. Por exemplo, vou dar só um exemplo, tá, gente? Vamos supor que eu não quero que nenhuma empresa tenha mais de 10% de participação dentro da minha carteira, mais do que isso eu acho que eu vou estar concentrada demais, e eu vou lá definir 10 características ou 10 múltiplos, ou enfim, algo da análise fundamentalista, qualitativa, quantitativa, que eu considero importante então para avaliar uma empresa. Vamos supor que eu defini lá ROI acima de 10%, dividend yield acima de 5, 6%, eu quero uma dívida líquida pelo EBITDA menor do que 3,5 vezes. E aí eu vou elencando todos esses pontos e para cada vez que uma ação ou um fundo imobiliário cumprir esse requisito, eu vou lá e dou um ponto. Se chegar ao final desses 10 critérios que eu defini e a ação, por exemplo, tiver marcado 7 ou 8 pontos, então isso quer dizer que ela pode ter aí um peso de 7%, 8% dentro da minha carteira, né? Então é uma metodologia relativamente simples. É claro que a gente pode fazer uma reavaliação de tempos em tempos para aumentar ou diminuir, né, essa exposição desejada de determinado ativo, mas basicamente é assim que eu gosto de trabalhar dentro da minha carteira, até mesmo para tentar buscar o ideal de carteira, né? É claro que eu quero que a Itaúsa tenha lá 6% da minha carteira, eu quero que VEG tenha 9% da minha carteira, mas 2020 foi um ano que veio para bagunçar todas as carteiras de investimento. Então tiveram várias ações, principalmente as de banco, né, que acabaram perdendo um peso muito grande dentro da carteira, porque eles sofreram bastante e não se recuperaram ainda, né, no nosso mercado. Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos algumas ações, como a própria VEG, que o Alô trouxe pra gente, que acabou subindo bastante, ao invés daqueles 8, 9%, acabaram indo para 15, 16, 18, 20%. Eu vi gente ali que tinha exposição em VEG em mais de 40, 50%. E aí que vem o questionamento. Beleza, Bea, eu não tô conseguindo fazer o reequilíbrio dessa minha carteira, mesmo com os aportes. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vender, mas aí eu não vou estar punindo as boas empresas, né?
né? E aí eu quero trazer uma frase que ela é muito dita no mercado financeiro aí, no mundo afora, que é: corte os seus prejuízos, mas deixe o seu lucro fluir. Então, eu não gosto de ficar vendendo o tempo todo aquelas empresas que excederam, né, aquele percentual que eu tinha definido. Primeiro, por conta dos custos, né, da gente estar fazendo algumas transações, então você tem algumas taxas da bolsa, se você, né, tá numa corretora que cobra corretagem, você vai acabar tendo a corretagem, mas eu ainda acho que o principal é a própria questão do imposto de renda, porque se você vender mais de 20 mil reais dentro de um mês, no fim das contas, você vai ter que recolher 15%, né, do imposto de renda sobre o lucro que você teve, né, com aquelas ações. Então, se esse é um custo que eu posso evitar, eu tento evitar. Mas aí como é que a gente vai tentar reequilibrar essa carteira? Justamente com os aportes e dividendos. E por mais que algumas pessoas digam assim, nossa, Bia, mas tá difícil, eu digo que a gente não precisa ter tanta pressa para reequilibrar essa carteira o quanto antes. Tipo, nossa, minha carteira tá desequilibrada esse mês que vem eu vou ter que fazer o aporte e já equilibrar ela. Não, muitas vezes isso pode demorar 4, 5, 6 meses ou até mais para a gente conseguir chegar no nosso ideal de carteira. E tá tudo bem, não tem problema, porque se a gente tá com uma carteira que tá trazendo bons retornos, que tem ativos que estão ganhando sem peso, mas porque as empresas estão indo bem, as ações estão acompanhando esse ritmo, eu acho que a gente tem que deixar esse lucro fluir. E é claro que a gente precisa ficar muito atento àquelas ações que talvez estejam até mesmo ficando um pouco mais para trás. Se elas estão ficando mais para trás, é talvez só por uma questão de momento e os fundamentos não mudaram, no longo prazo elas devem se recuperar, ou elas realmente estão lá patinando e aí o custo-oportunidade de eu deixar grana ali nelas vai ser ruim, não vai compensar, às vezes é melhor tirar o dinheiro dessa empresa que perdeu os fundamentos e alocar nas demais até mesmo para tentar reequilibrar a minha carteira. Então essas são algumas ponderações que eu considero muito importantes, mas via de regra eu tento não vender aquilo que excedeu, nem que eu demore alguns pares de meses para conseguir reequilibrar a carteira. É claro que toda regra sempre vai existir exceção e eu tô falando o que eu trago para a minha filosofia de investimentos, mas existem algumas pessoas, por exemplo, que elas não fazem aportes mensais, que elas têm lá uma carteira definida, bonitinha, e elas só seguem com ela lá, talvez no máximo reinvestindo os dividendos. Nesses casos, eu acho que a gente deveria tentar reequilibrar a carteira com a questão dos dividendos. Eu tentaria passar um pente fino em todas as ações que eu tenho na carteira para entender o que realmente presta, o que não presta, o que tá patinando, o que tem chance de dar alguma coisa, o que tem chance de não dar nada e só ficar patinando. E aí sim pensar nesse rebalanceamento, talvez vendendo algumas empresas que estão ali custando muito a gente ficar nessa posição, enquanto esse dinheiro poderia estar alocado em outra coisa que poderia estar rendendo melhor, mas ainda assim eu tentaria não vender essas empresas que estão com um bom lucro. E se fosse para fazer isso, eu tentaria fazer isso dentro daqueles 20 mil reais por mês que a gente poderia vender, para evitar aqueles custos do imposto de renda, e venderia só um excedente, sabe? Para tentar colocar um pouquinho do lucro no bolso, mas ainda assim deixaria uma boa parte dessas empresas aí fluindo, até que talvez um dia a coisa mude, ou enfim, que você encontre outras oportunidades que poderiam ser tão lucrativas quanto essas que estão sendo agora. Aí eu acho que até faria sentido vender um pouquinho, mas enquanto você tá com empresas boas que estão fluindo, eu tentaria não mexer muito nisso. É claro que a gente tem que acompanhar esses casos ainda mais de perto quando eles ganham um peso muito grande na nossa carteira, porque nós já tivemos casos, por exemplo, como o IRB, que muitas pessoas, inclusive eu, a gente enxergava ela como sendo uma excelente empresa, e aí de repente ela perdeu mais de 80% do seu valor ali em poucos meses por conta de fraude e tudo mais. Então, quanto maior o peso de uma ação dentro da sua carteira, mais criterioso e mais você deve acompanhar o que acontece com aquela empresa, entendendo que o risco de você estar um pouco mais concentrado enquanto você não consegue fazer esse reequilíbrio com os aportes ou com os dividendos, esse risco ele fica um pouquinho maior. Então a gente não pode esquecer, a gente não pode olhar só para o lado otimista, que olha, tá dando tudo muito certo, Magazine Luiza explodiu, o VEG explodiu, Banco Inter tá indo muito bem, várias outras empresas aí dobraram, triplicaram de valor.
Claro que tem essa parte legal da gente olhar para a carteira e falar, caramba, eu acertei isso, mas a gente também tem que ter um pouquinho do pé no chão e para poder acompanhar essas empresas cada vez mais de perto conforme elas vão ganhando um peso maior dentro da sua carteira, para você não ser pego de surpresa caso aconteça alguma coisa que foge do nosso controle, que às vezes não é culpa nossa, e aí no fim das contas você acabar deixando muito dinheiro na mesa, beleza? Bom, pessoal, basicamente era essa a resenha em cima da pergunta que a gente recebeu. Essa é uma dúvida que a gente recebe bastante, então eu queria compartilhar aí o que eu faço, como eu olho para a carteira na hora de fazer esse rebalanceamento, mas vocês podem deixar a opinião de vocês que estão aqui me assistindo no YouTube, ou se vocês quiserem mandar a opinião de vocês para o podcast @sardinhasnocaribe.com.br, ou se quiserem, vocês também podem entrar lá no site sardinhasnocaribe.com.br e mandar a mensagem de vocês por lá. Mandem mensagem, mandem críticas, mandem sugestões, mandem elogios, mandem as dúvidas de vocês, porque se for uma dúvida boa como essa que a gente recebeu hoje, a gente pode inclusive dedicar um episódio inteirinho só para responder ela, porque eu sei que assim a gente consegue ajudar muitas outras pessoas, beleza? Basicamente era isso, eu espero que vocês tenham gostado demais desse episódio, eu desejo para vocês então um excelente final de semana, que a gente já tá chegando aí, sabadão, domingo, descansem e a gente volta a conversar na semana que vem.